Oi, gente, eu sou a Poliana Araújo, mentora acadêmica, e hoje eu vou te ensinar como fazer o artigo científico, que é o TCC2, da Unopar, Anhanguera ou Pitágoras, né? Que agora são uma só junção. Lembrando que esse modelo aqui que eu vou te mostrar é para o curso de enfermagem, mas alguns cursos eu acho que utilizam o mesmo modelo, como o curso de educação física, serviço social e talvez o de fisioterapia e nutrição. Porém, se você quiser algum modelo de um outro curso, seja de ciências humanas, seja relacionados à estatística, essas coisas, você deixa aí nos comentários, tá bom? Então, vamos aqui começando para a introdução. Aqui na introdução, você vai desenvolver primeiro alguns parágrafos falando sobre o seu tema em si. Então, aqui eu coloquei 6 parágrafos, né, falando do meu tema, e todos, observe que eu vou fazendo as citações conforme a ABNT. A ABNT, ela foi atualizada, então a gente coloca somente a primeira letra do autor em maiúsculo. O restante fica minúsculo, e aí você vai colocar o et al., caso seja mais de 3 autores, tá bom? Você utiliza et al. Em itálico. Se forem somente 2 autores, você vai colocar, por exemplo, Silva, aí você coloca ponto e vírgula, e Silva e Araújo, e assim sucessivamente. Já que no meu 7º parágrafo eu coloquei a justificativa desse tema, que você vai dizer por que esse tema é importante, porque ele tem que ser estudado. E depois, no último parágrafo, eu coloquei o objetivo geral e os objetivos específicos da minha pesquisa. Passando aqui para o desenvolvimento, que é o chamado referencial teórico, ou às vezes revisão de literatura, mas são a mesma coisa. Eu separei em 2 subtópicos, tá bom? Mas você pode fazer só um texto corrido, se for da sua preferência. Observe que eu também venho fazendo todas as citações dos artigos que eu levantei para conseguir escrever esse texto. Depois eu venho para a minha metodologia. Pessoal, como eu já tenho mais uma prática, eu faço, geralmente para a área da saúde, eu utilizo a revisão integrativa. Mas para você que nunca fez um trabalho científico aqui nesse molde, você pode fazer uma revisão sistemática, uma revisão narrativa, que vai te ajudar mais, por ser mais fácil. Mas a revisão integrativa, eu acho ela muito interessante, porque você vai definir passos que vão deixar aí a sua pesquisa muito bem organizada e muito bem estruturada. Porque aqui eu vou colocar as bases de dados que eu utilizei, eu vou colocar as minhas palavras-chave que eu utilizei para procurar os artigos, eu vou colocar a quantidade de artigos que eu identifiquei e refinei a busca e selecionei, entendeu? Porém, como eu disse, aqui eu já tenho uma prática. Para você que está começando agora, você talvez não tenha o costume de utilizar essas bases de dados aqui, como o PubMed e o Cielo, que são bases de dados mais elaboradas. A busca é um pouco mais difícil de fazer nelas. Então, eu recomendo você usar o Google Acadêmico, tá bom? E aí, você vai procurando seus artigos lá, selecionando as suas palavras-chave, mas você não pode colocar no artigo que você utilizou só no Google Acadêmico, porque eticamente você tem que utilizar no mínimo 3 bases de dados para uma pesquisa, ok? E aqui eu fiz um fluxograma da minha busca. Ó, como fica bem organizado esse tipo de pesquisa integrativa. E no fim, eu selecionei 10 artigos para eu discutir e para eu trazer os resultados dessa minha pesquisa. Então, aqui é o tópico principal do estudo, que são os resultados de discussão. Eu peguei esses meus 10 artigos e eu distribuí eles em 2 tabelas. Aqui na tabela 1, observe que eu sempre vou titulando a tabela. Tabela 1, eu dei o título. E eu coloquei os artigos, o título, o autor, a base de dados e o ano desses artigos. Observe que aqui no ano eu coloquei em ordem decrescente. Eu peguei artigos de 2019 a 2024. Porém, como eu não utilizei os de 2024, eu coloquei os de 2023 que eu utilizei. E aqui na tabela 2, dos mesmos 10 artigos, eu coloquei os objetivos e as conclusões desses 10 artigos.
Depois você vai ver esse texto bem grande aqui, que é a discussão desses 10 artigos. Observe que eu venho citando, todas essas citações que tem aqui são dos 10 artigos que eu selecionei, ok? Tudo conforme a BNT, ó. E aí, você pensa assim, mas eu não posso colocar artigos de fora aí na discussão? Pode sim, fica até mais rico o seu trabalho. E por último, aqui você tem a conclusão. Lembrando que a conclusão deve responder aos seus objetivos da pesquisa, mas de forma indireta. Você tem que dizer se esses objetivos eles foram cumpridos. E as referências, todas conforme a BNT. Tá bom, gente? Se você precisa orçar trabalhos ou precisa de uma mentoria, encontra a gente na rede vizinha, @trabalhos.tcchelp, ou no TikTok, a moça dos TCCs, que a gente faz esse orçamento para você. Somos uma equipe de 4 pessoas, né? E aí a gente vê como consegue te ajudar. Boa sorte!